O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz uma das expressões mais lindas do Evangelho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho. Ele expressa na primeira parte, dizendo que o viver dele era o viver para Cristo. Ele vivia para fazer a vontade de Cristo, ele vivia para fazer a obra de Cristo, ele vivia para servir a Cristo. E é tão importante quando nós entendemos essa realidade, muito mais hoje, no mundo que nós vivemos, um mundo concorrido, um mundo corrido e um mundo acelerado, onde as pessoas têm foco em tantas coisas, prevalece o egocentrismo, prevalece as nossas próprias vontades e sempre colocamos em segundo plano as coisas de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino, e é colocar a nossa vida na dependência de Deus e na direção de Deus. É o viver e o viver para Cristo. E aí na segunda parte ele vai falar que o morrer é ganho, morrer é lucro. Falar de morte não é nada tão bom assim. O ser humano, na verdade, não foi preparado para isso. O ser humano não consegue lidar com isso, porque, na verdade, à luz da palavra, à luz da revelação, daquilo que Deus tinha para o homem, a morte não era uma realidade. Então, por isso que o ser humano não consegue lidar com a morte. Mas aqueles que servem a Cristo, a morte é um ganho, a morte é um lucro. Porque, na verdade, nós não morremos, nós viveremos eternamente. Por isso ele diz que morrer para ele era ganho, morrer para ele era lucro. Então, meu irmão, se você parar para pensar, se você parar para analisar comigo, tanto o seu viver quanto o seu morrer, tudo é uma grande bênção. Viver e viver para Cristo é uma grande bênção. Viver cumprindo o propósito de Deus é uma grande bênção. Às vezes, nós percebemos pessoas que têm tudo, mas não conseguem ter uma vida abençoada, porque a sua vida está fora do propósito de Deus. Mas quando a nossa vida está alinhada aos propósitos de Deus, pode vir lutas, tempestades, dificuldades, pode até nos abater. Não estamos isentos disso. Mas, na verdade, jamais vamos desistir, porque estamos vivendo o propósito de Deus. E, se morrermos, é lucro. A morte, na verdade, para o cristão é um grande ganho, porque viveremos a eternidade com Deus, gozando das promessas celestiais e, acima de tudo, das bênçãos eternais que o Senhor tem reservado para nós. Pense sobre isso. Leia aí na sua Bíblia e medite. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, é a palavra de Deus para o seu coração.